Gostaria de agradecer a vinda a esta casa do pastor Juliano Marques Ferreira, dizer, presidente da Associação Casa de Davi, dizer que é um convite formulado por requerimento 431 de 2025, do nosso amigo vereador Levi Siqueira. Primeiro quero te dar as boas-vindas a esta casa, dizer que tem 25 minutos, possa usar essa tribuna, e passo primeiro a palavra ao vereador que é autor do requerimento, vereador Levi Siqueira. Obrigado, presidente. Euglênio Juliano, meu amigo. Pastor Juliano, uma alegria ter o senhor aqui e podendo esclarecer para a sociedade, para a cidade, para essa casa, tudo aquilo que tem sido desempenhado por parte de todas as associações, o senhor vai ter condição de mostrar. Eu acompanho, desde o início, um projeto que começou fruto de um desejo e que hoje a gente fica muito feliz que o próprio Ministério Público, quando vai cobrar alguma coisa do Executivo, sempre tem como uma visão as associações ligadas e administradas aí pelo seu grupo. Então, a gente fica muito feliz. Desde agora, eu parabenizo e passo a palavra para o senhor poder fazer essa explanação de todos os serviços que são oferecidos e de tudo aquilo que poderá também ser oferecido, caso o município, o Executivo, tenha interesse. Bom dia, eu cumprimento a todos os vereadores, a população, a imprensa, e cumprimento a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. E quero começar lendo aqui 2 textos da Bíblia, rapidamente. Provérbios 31:8 diz assim, erga a voz em favor dos que não podem defender, seja defensor de todos os desamparados, erga a voz e julga com justiça, defende os direitos dos pobres e dos necessitados. E a Bíblia também vai dizer em Provérbios 29:4, o governo justo sustém a terra, mas um amigo dos impostos a transtorna, senhores vereadores, eu parabenizo essa casa, essa é a Casa de Leis, eles têm alguma forma efetiva de marcar a vida de uma sociedade, são com as leis, porque os governos passam, mas as leis ficam, Então, é muito importante que o trabalho de vocês aqui possa ser executado dessa maneira, deixando leis que beneficiem a nossa população. Gostaria de, antes de eu começar a fala, apresentar um vídeo, Esse vídeo faz uma pequena síntese do trabalho da Associação Casa de Davi. Quero cumprimentar a nossa equipe que está aí, alguns dos nossos colaboradores, porque a Casa de Davi não é a casa do pastor Juliano, viu? O pastor Juliano é um dos que trabalha lá, do mesmo tanto ou até menos que muitos outros. Por favor, o vídeo. A Associação Casa de Davi, ela vai completar 11 anos agora, no mês de julho, e ela iniciou num projeto de evangelismo na madrugada. Nós fazíamos caldo e saímos na madrugada, levávamos em prostíbulos, levávamos nas biqueiras e em alguns pontos onde as pessoas estavam dormindo na rua, escondidas nas marquises aí, durante a madrugada. Então nós chegávamos até essas pessoas, levávamos caldo para elas, o evangelismo, o aconchego, o acolhimento. Então surgiu a necessidade de um espaço na cidade de Araguari. Em 2012 eu participei de uma reunião quando a Virgínia Alcântara era secretária de Desenvolvimento Social da cidade, e o município de Araguari tinha mais de 120 moradores de rua ou moradores em situação de rua. Então surgiu essa necessidade de abrir um equipamento na cidade, onde pudéssemos acolher as pessoas, onde pudéssemos dar dignidade às pessoas e, melhor, fazer a promoção do ser humano, que é para isso que estamos aqui. Então foi assim que nasceu o primeiro projeto da Associação Casa de Davi, chamado Casa de Adulão, que vamos completar 11 anos agora. Sendo a Casa de Davi um equipamento social, é lógico que primordial sempre vai ser o evangelismo, porque nós temos alguém que nós seguimos, ele se chama Jesus. E Jesus diz ali em Mateus que teve fome, alguém deu a ele de comer, teve sede, alguém deu de beber, hospedou ele quando ele era forasteiro. E quando eles perguntam, mestre, quando fizemos isso ao Senhor? Jesus responde, quando você atendeste a qualquer um dos meus pequeninos, a mim você fez isso. Então, esse aí é o nosso objetivo. Só que quando a gente começou a mexer nesse contexto social, a gente foi entendendo
que o problema é muito maior do que só acolher aqueles homens. Além de ter que inserir eles na sociedade, por que eu digo inserir? Porque eles falam de reinserção, mas como vai ter uma reinserção se nunca teve uma inserção? E aí nós vamos ver que esses homens também têm famílias. E aí a gente viu também uma demanda muito grande na cidade, porque há muitos anos atrás abriu-se uma casa de passagem, depois ela fechou e não existe nenhum equipamento de acolhimento para mulheres. Um público também gritante na nossa cidade, mulher em situação de violência, mulher em situação de vulnerabilidade, mulher em situação de risco. Então abrimos posteriormente a Casa de Dulão, a Casa de Betânia, que acolhemos as mulheres. E também o município precisava que alguém tomasse conta de uma instituição para adolescentes. E a vantagem agora de mexer com os adolescentes também é para que eles não precisem um dia serem acolhidos quando maiores de idade, que a gente possa trabalhar na promoção deles, na proteção deles e principalmente na criação de autonomia. Então hoje a Casa de Davi, ela começou com a Casa de Adulão, aí posteriormente ela abriu a Casa de Betânia, que acolhe mulheres, famílias, já recebemos lá mulheres com seus filhos, e posteriormente abrimos a casa masculina e feminina, que é a Casa Ismael, de adolescentes de 12 a 17 anos. Por fim, nós abrimos o projeto de prevenção, porque a maioria dessas pessoas hoje, não só que estão acolhidas em abrigos institucionais, comunidades terapêuticas e até mesmo nos presídios, a maioria delas tiveram todos os seus direitos violados. Direito de educação, direito de alimentação, direito de moradia. A nossa 5ª e 6ª da Constituição foi toda violada. Então nós começamos agora a trabalhar com as crianças no projeto Gedida. Nós temos um grande desafio hoje, pois esses projetos, eles demandam uma mão de obra e não só qualificada, capacitada com a formação acadêmica de curso, mas sim com perfil humanitário, voltado ao olhar humano, crendo no ser humano, crendo nas pessoas, empreender no ser humano, né? O maior empreendimento que nós podemos fazer são nas pessoas. Então, hoje, nosso maior desafio é conseguir ter uma equipe remunerada. Grande parte da nossa equipe é voluntária, mas precisamos sim profissionalizar, remunerar. Outro grande desafio são locais. Nós precisamos otimizar. Se nós pudéssemos construir todos esses projetos em lugares próximos, ou então às vezes até em um terreno mesmo, mas bem separado, seria melhor. Questão de logística, questão de atendimento, questão de, principalmente, de estarmos mais perto, né? Os diretores, os coordenadores, porque nós temos, esses projetos são espalhados na cidade. Cada projeto está num lugar, são 5 pontos da cidade, distante um do outro. E também nós temos o desafio de alimentação, material de higiene, que é muito alimento. A galera, graças a Deus, come bastante aqui, em todos os projetos. Então temos sim essa dificuldade também de alimentos. Outro grande desafio que nós temos é que muitas pessoas que estão aí na rede entendam o nosso serviço, sabe? E por isso que nós estamos até fazendo esse trabalho, para que elas entendam que nós somos uma parte da rede, que estamos para ser parceiros. Muita gente fala assim, ó, a Casa de Davi, a casa do pastor Juliano. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro aqui, a minha gratidão, em primeiro lugar, a Deus. Porque esse projeto não é do pastor Juliano. É um projeto que nasceu no coração de Deus. E eu agradeço a Deus por ele compartilhar comigo. E, em segundo lugar, eu quero agradecer toda a nossa equipe. Esteve aqui já, desde o início, desde os primeiros dias. Alguns já não estão mais conosco, mas foram muito importantes a semeadura dessas pessoas. Outros já partiram daqui também, já foram para a glória, já estão salvos também. Agradeço muito a eles, a família deles. Em nome deles, eu quero agradecer a família dessas pessoas que contribuíram bastante conosco aqui. Quero agradecer aos acolhidos, quero agradecer à população, à igreja, principalmente a igreja El Shaddai, a igreja Manancial do Amor, a igreja Cristã Apostólica, que são igrejas que fazem parte desde o início desse projeto aqui. Agradeço a todos. Em nome de Jesus, quero deixar aqui os meus agradecimentos e quero deixar um pedido. E o meu pedido não é que você contribua com a nossa associação somente. O meu pedido é que você venha nos conhecer, chegue perto de nós, conheça cada um de nós, conheça os nossos projetos, conheça aquilo que nós fazemos e venha fazer parte. É uma oportunidade que eu estou abrindo para a sociedade. Venha participar conosco. Esse é um trabalho feito às muitas mãos e a sua mão pode ser uma dessas, a contribuir, transformando vidas, mudando realidades, mudando o contexto social e principalmente a mentalidade de uma sociedade que eu creio que não é uma sociedade caída, que há de se erguer na força e no poder de Jesus Cristo de Nazaré. Pessoal, a gente é conhecido na cidade, às vezes, como a Casa de Davi, comunidade, clínica terapêutica, comunidade, nós não somos uma comunidade terapêutica, né? Eu gosto de deixar bem claro isso aqui. E a gente vem aqui hoje apresentar os projetos, porque muitas pessoas não conhecem os nossos projetos.
Eu estou hoje como presidente da casa, estou hoje como presidente também da igreja e também faço parte de vários conselhos. Por que eu vou falar isso aqui? Para vocês entenderem que todos os projetos são estudados, são trabalhados de acordo com as políticas públicas que o nosso município necessita. Hoje eu faço parte do Conselho de Saúde, faço parte do Conselho Municipal de Assistência Social, faço parte do Conselho de Segurança Alimentar, estou como presidente do Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente. O que esses conselhos fazem? Eles deliberam, eles fiscalizam, eles participam de políticas públicas. Então, é a maneira de, como pastor da cidade de Araguari, eu contribuir para a nossa cidade. E essa casa eu gosto de apresentar todo ano como está a nossa situação, para que essa casa entenda, e não só venha com a gente, mas também provoque outras instituições a fazer isso. A Associação Casa de Davi, né, se quiser pôr aí a apresentação rapidinho aí também, eu vou falando aqui, ela começou com a Casa de Acolhimento de Homens. Para vocês entenderem, eu tive na Cracolândia com o presbítero Wagner, nós fizemos um estudo, nós tínhamos aqui pequenas Cracolândias se formando na cidade de Araguari, perto do cemitério, na rua circular, nós tínhamos ali, perto, na praça dos ferroviários ali, vários pontos de Araguari já se formavam pequenas Cracolândias. Então, estive lá em São Paulo, fiquei na Cracolândia, ficamos uma semana estudando, não só espiritualmente, mas também socialmente, emocionalmente, a vida dessas pessoas. E Araguari, de 120 moradores de rua, que nós tínhamos em situação de rua, nós tentamos trazer um consultório de rua que não conseguiu. Por quê? Porque Araguari hoje não tem 30 moradores de rua. Então, é um serviço efetivo ao nosso município. Vocês, como vereadores da cidade, vocês podem falar que as políticas públicas aqui funcionam. Você vai em Tupaciguara, tem mais moradores em situação de rua em Tupaciguara do que na cidade de Araguari. Então, acho muito importante a gente entender. Ali está a apresentação, então a Casa de Adulão é acolhimento de homens de 18 a 59 anos. Depois tem a inserção, nós já mandamos 19 homens que passaram na casa, que eram moradores de rua, para fazer faculdade, né? Inserimos 19 dessas pessoas na faculdade, sem falar daqueles que começaram ali a ser alfabetizados depois dos 50 anos, né? E hoje é um funcionário do Pica-Pau. Então, assim, nós temos esse serviço prestado à comunidade. Depois vem a Casa Betânia. Irmãos, nós falamos muito, senhoras vereadoras, de política pública, de segurança da mulher. A única casa de acolhimento que tem no município, por isso nós temos que mesclar os públicos, vereadoras, é a Casa Betânia. Então, quem que é a Casa Betânia? Ela poderia receber só o público de violência doméstica. Ela poderia receber, aí teria que ter outra casa para receber o público de situação de rua. Famílias, às vezes a mãe é pega no sinaleiro, com seus filhos, pedindo esmola, tem que acolher aquela mãe, tem que acolher aquelas crianças. Vamos separar as crianças, vamos levar para a Bé? Não, nós podemos pegar essa mãe com essas crianças e colocar dentro da Casa Betânia, e esse equipamento, ele não tem nenhum TAC, ele não tem nenhum subsídio. A Casa de Adulão hoje tem um subsídio que o município subsidia 20 vagas, nós temos 40 homens lá, 20 são subsidiados pelo município e 20 pela instituição. A Casa Betânia não tem nenhum subsídio. De que a Casa Betânia sobrevive? De emendas impositivas, né? Dessa casa aqui, que a gente recebeu no ano de 2023, falta receber 2024, aí já estamos aí planejando, já fazendo o plano de ação do ano de 2025, as nossas colaboradoras lá são voluntárias, nossas cuidadoras, estão aí parte dela, que é a Rosinha, a pastora Rosângela, a pastora Júlia, Rosana, que é a coordenadora hoje. Então, a Casa Betânia conta, e são uma escala 12/36, sem remuneração, essas mulheres vão lá, a gente tem idosa lá, a gente tem mulheres que, tem mulher que foi institucionalizada a vida inteira, desde criança numa instituição, hoje está com mais ou menos 45 anos, e mora na Casa Betânia, não teria para onde ir. Então, esse equipamento, gente, ele traz um bônus muito grande para o município, sem falar as famílias que vêm, né? Agora nós temos o Hospital Sagrada Família, né? Antes era só a demanda da Santa Casa, mas agora tem a Sagrada Família também. A mãe vem, o nenenzinho fica no neonatal, não tem onde colocar essas mulheres. A Casa Betânia recebe essas mulheres, elas dormem lá, elas comem lá, elas se alimentam lá, lavam as roupas, assistente social do Sagrada Família, ela pega a roupa dessas mulheres para lavar lá na Betânia, faz um serviço além do que é o papel dela. Então, a Casa Betânia tem contribuído muito. A Casa de Adulão, só para vocês entenderem, hoje nós recebemos, o mês passado, uma situação muito crítica, que há mais de um ano estava no Hospital Padre Júlio. Olha o bônus para o município. Lá no Padre Júlio, esse leito custava 33 mil por mês.
porque ele estava lá, não tinha para onde ir, é um problema de saúde, mas também um problema social, que não tinha para onde ir. A secretária de saúde nos chamou, o Riberto também, fizemos uma reunião e nós acolhemos ele na casa de Adulão para que desocupasse um leito no Padre Júlio. Então, a Associação Casa de Davi, ela rende, ela não é só o gasto, ela rende isso, né, para o município. Então, de 33 mil, o município agora vai arcar com um salário mínimo. Então, quanto não daria isso? Quanto de bônus não dá isso para o município? Né? Porque às vezes as pessoas olham o ônus, não, mas 20 salários para 40 homens, não são 40 homens, nós temos nossa equipe lá trabalhando, né? E é um dinheiro hoje que é público, a gente paga o funcionário, o colaborador vai lá e gasta o seu dinheiro no centro da cidade, ele se transforma em imposto e volta para o caixa do município. Então hoje nós temos lá colaboradores remunerados na Casa de Adulão, a nossa equipe lá, assistente social, psicólogo, cuidadores. Temos cuidadores voluntários, né? O pastor Cleo está aqui, está trabalhando lá voluntário, já faz 5 meses, né, pastor Cleo? Zé Leite trabalhou há mais de 2 anos, está aqui também, esses colaboradores, voluntariamente. Então, o serviço prestado, ele demanda uma equipe muito grande, porque nós temos a NOB SUAS, nós temos várias normativas que nos obriga a contratar. Casa Betânia é a mesma coisa, então nós não temos como contratar. E aí, posteriormente, nós abrimos a Casa Ismael, que foi falado aí. O que é a Casa Ismael? O município foi sentenciado, ele já estava para receber multa. O secretário, então, da época, Paulo Apóstolo, fez uma gestão com o Ministério Público, quando era o doutor Felipe ainda, falou assim, doutor Felipe, não executa essa multa. Sentamos lá, procurador-geral, Borelli, doutor Felipe, e a gente assumiu a Casa Ismael Feminina para que o município não fosse penalizado. Essa casa existe hoje, ela está lá em frente, o contingente. E também tem a Casa Ismael Masculina, que também já era uma sentença. Não é o equipamento que foi criado, é um equipamento que já foi sentenciado que o município tivesse. E a Casa de Davi fez, então, um planejamento mais econômico possível para poder atender isso aí. Para vocês entenderem, essa casa, ela funcionava, ela chamava Casa Bem-Estar do Menor. Um dia nós tivemos uma reunião no Conselho Tutelar, uma tia queria internar, né, eles chamam de internar, mas não é internar, é acolhimento. Queria acolher o seu sobrinho que estava usando muita droga, estava morando na rua, estava traficando. E aí, essa casa não tinha condição de receber, porque a Casa Bem-Estar do Menor fechou e devolveu para o poder público tomar conta. E o município hoje, vocês sabem, não tem profissionais, a quantidade de profissionais para tomar conta dos equipamentos. E aí, então, não pôde receber esse menino. Isso foi na quinta-feira. No sábado, esse menino lá na rua circular quase arrancou a cabeça de outro, matou outra pessoa, e depois que ele matou essa pessoa, tentou arrancar a cabeça dele lá na circular. Uma criança que poderia, um adolescente que poderia ter sido acolhido na quinta, não foi acolhido na quinta, praticou um homicídio. Às vezes as pessoas falam, não, mas lá, essa casa vai tantos mil. E eu deixo uma pergunta, quanto vale uma vida? Né? Quanto vale uma vida? Uma história. Então, a instituição, ela vem prestando esse serviço. E nós temos também agora o GEDIDA, que também não tem nenhum subsídio, né? Quem está lá trabalhando, está trabalhando voluntário. O que é o GEDIDA? É um espaço de convivência. E ele recebe encaminhamento do Conselho Tutelar, a criança está prestes ali, o Conselho Tutelar vai lá e vê uma situação de risco, vulnerabilidade, e até mesmo ela quer prever até um abuso sexual. Nós tivemos um casal de gêmeos lá que não tinha creche e pela manhã era perigoso eles ficarem na situação que eles estavam, porque tinha uma suspeita de abuso ali. Recolhemos essas crianças, levou para o GEDIDA até que conseguiu o quê? A vaga para eles na creche. Hoje esses gêmeos estão estudando, estão na creche e estão protegidos. Então o projeto GEDIDA é um projeto de prevenção, gente. 2 histórias poderiam ser marcadas por um abuso. E aí, graças a Deus, o equipamento público, junto com o terceiro setor, a gente conseguiu que isso fosse evitado, sem outras histórias que tem lá. O que eu quero fazer aqui? Eu quero convidar todos os vereadores para fazer um tour nos projetos, porque quando você ouve falar Casa de Davi, lá no começo, se eu não me engano, o pastor Levi, Paulo Duval está aqui, o vereador Cláudio Coelho, né, se lembra que quando a gente abriu a vigilância sanitária, mandou a gente fechar. Aí os vereadores desceram lá, né, para que nós não fosse fechado. Eles queriam fazer o quê? Dar passagem para quem estava dentro da casa, aí você dá passagem, a pessoa sai de Araguari, vai para Uberlândia, 6 meses, pega a passagem e volta de novo. Então, foram nos fechar, os vereadores foram lá, conversaram lá na vigilância, nós conseguimos 60 dias
para adequar a casa. Não deu para adequar a casa, porque a casa era muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. A gente alugou um outro espaço e hoje a gente paga lá 5.600 de aluguel nesse espaço. Então, gente, é uma despesa muito alta. Imagina 40 homens comendo. Imagina essas crianças. Tem criança que chega segunda-feira lá no Projeto Edida, a primeira coisa que ela pede é comida. Uma criança que passou um fim de semana, a gente nem sabe se comeu, chega lá com fome, então a gente dá o café da manhã, dá o banho nessa criança, dá o almoço. Nós temos a nossa equipe técnica, né? A Casa Ismael, masculina e feminina, nós temos equipe técnica de assistente social, psicóloga, pedagoga, a nossa pedagoga está presente, né? Temos resultados, menina aí que estava aí na droga, menina que estava na droga, né, que estava aí já no crime, hoje está estudando, conseguiu um emprego, teve um bom desempenho na escola, porque são acompanhadas, assistente social, psicóloga, e assistente social, psicóloga e pedagoga não acompanha só os moradores, faz um trabalho junto à família para tentar restaurar os vínculos. Então é um serviço que eu gostaria de convidar vocês para trabalhar de perto, né, para ver a gente trabalhando, para participar com a gente recebe algumas demandas de alguns vereadores, tem como acolher esse, a gente acolhe, e a gente faz isso, gente, às vezes as pessoas vão perguntar, pastor, o que vocês ganham? Eu só sigo o mestre, e o mestre é Jesus Cristo de Nazaré, nós não fazemos nada diferente, nós não inventamos esse serviço já existia, e aí nós podemos hoje juntar poder público, poder privado, e o terceiro setor, para prestar um serviço para a nossa comunidade. O serviço no terceiro setor, ele é menos oneroso ao município, não precisa abrir o concurso, a gente consegue pessoas que além de estarem ali recebendo seu salário, elas têm uma paixão por aquilo que elas fazem, os nossos colaboradores, eles não têm um meio de vida, todos eles, os remunerados e não remunerados, eles veem aquilo ali como uma missão de vida, não é como um meio de vida, para eles vestem aquela camisa e investem na vida daquelas pessoas. Hoje, 90% dos colaboradores, não, vamos 80%, né, porque tem as técnicas, 80% dos colaboradores da Casa de Adulão são homens que foram resgatados ali, trabalhados ali e restauraram ali as suas habilidades e hoje trabalham na casa. Então, pessoal, a Casa de Davi está aqui para servir o município. É lógico que a gente vai muitas vezes, né, por várias questões, a gente vai confrontar às vezes com algumas situações públicas, mas nunca é com as pessoas, é porque vocês mais do que eu sabem como que a coisa pública funciona às vezes demora, um trâmite público é muito demorado, é muito difícil para o próprio município, agora imagina para nós também. Então venho aqui solicitar aos vereadores que perguntem, aproveitem esse espaço, perguntem, qualquer dúvida que você tiver, me procure pessoalmente, procure a nossa instituição e pergunte, não permitam que as pessoas falem alguma coisa e vocês acreditem naquilo, vejam com os próprios olhos de vocês. O nosso intuito é abençoar a nossa cidade, e para a honra e glória de Deus, nós temos abençoado a nossa cidade. Vocês podem conhecer os nossos espaços, podem conhecer a nossa equipe. Para encerrar aqui, tem poucos minutos, eu gostaria de esclarecer uma coisa. A primeira vez que eu me manifestei politicamente foi essa, e não foi a Casa de Davi que apoiou um vereador, foi o pastor Juliano. A casa foi aberta a todos, até a vereadora Ana Lúcia teve a oportunidade de ir lá falar com os moradores. Eu não usei a casa para pedir um voto dentro da casa para quem eu estava apoiando, porque a casa não é minha, a casa é da cidade. Mas eu tive que me posicionar, sabe por quê? Porque eu não posso ser covarde ao ponto de nunca me manifestar politicamente, porque a política é muito criticada no nosso país, mas vocês sabem muito mais que eu, né? Porque vocês têm mãe, vocês têm pai, vocês têm filhos, e eles sofrem os ataques, porque pôr o nome à candidatura hoje é uma situação de muita coragem, e vocês tiveram essa coragem, então eu preciso me manifestar de alguma maneira, porque não é só vocês que têm que apanhar, porque todo mundo que põe seu nome apanha, mas eu gostaria que tivesse maturidade nessa casa de entender que o meu apoio foi a minha pessoa que apoiou o meu amigo, pastor Levi, que nunca me pediu um voto, a gente se conhece há muitos anos, nunca pediu para eu participar do projeto político, nunca, e eu falei assim, chegou o momento, pastor, dessa vez eu vou pôr o meu nome, apanhei um pouco, estou apanhando até hoje, mas eu gostaria que essa casa tivesse a compreensão, que o que você faz pela associação, não é por mim que você está fazendo, e quando você deixa de fazer pela casa, não é a mim que você está deixando de fazer, são os nossos acolhidos lá,
muitas pessoas estão no mandato novo, algumas pessoas ainda não conhecem o projeto. Fica aqui o convite, e eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a minha equipe, parte dela que está aqui, né, vieram aqui, cuidadores, nossa técnica pedagoga, coordenadores também, e vamos lá conhecer os projetos, e queria abrir para as perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Pastor Levi, primeiro é parabenizar por ter trazido o pastor Juliano, já conheço o trabalho dele, dessas entidades. A fala do senhor aqui foi muito forte para que as pessoas conheçam muito como funciona, porque reclamar de quem está lá na rua, inclusive eu já recebi pessoas lá na prefeitura pedindo, eu quero internar, e ninguém quer dar a mão. Então, através dessas entidades que a gente sabe como essas pessoas são atendidas. Uma pergunta, o senhor já fez, através da Casa de Davi, a solicitação do município de um espaço para que seja iniciada a construção de um espaço físico? 2015. O processo nunca está parado lá no Ganjão até hoje. Processo 1583 está lá. Eu quero, assim, junto com o pastor Levi, eu acho que se alguns outros vereadores aqui, a gente fortalecer para que esse espaço seja cedido. Ele não precisa estar no nome, mas sim, ele ser do município, mas doado à entidade, para que ela possa iniciar sua construção própria, para sair desses aluguéis, que a gente sabe o quanto que isso é difícil. Eu tenho certeza que o município tem áreas que, independente do local, que seja mais afastado ou mais próximo, acho que isso não vem ao caso agora, mas que possa ser construído o espaço físico da instituição. E, dependendo do espaço, ele pode ser dividido, porque a gente tem meninas e meninos, homens e mulheres, para que isso possa ampliar. E, de certa forma, o que é gasto até em combustível, em andar, em aluguel, fortaleceria a instituição. Então, o senhor pode contar comigo aí. Obrigado, viu, vereadora? O processo está lá no Ganjão, lá, né? A última vez que eu fui, eu sigo o processo, eu conheço os trâmites, eu bato de porta em porta, e o processo está lá até hoje. Eu conheço a forma que o senhor trabalha, o senhor acompanha muito e ajuda muitas outras instituições. Para quem não sabe, o pastor Juliano ajuda muitas as outras instituições com prestação de contas, formulação de plano de trabalho, para que seja da maior forma, mais transparente possível. Isso, estou à disposição até dos gabinetes aí, se alguém... Porque para mandar emenda tem que estar escrita no conselho, qual emenda, qual conselho, então tem muitas... da legislação 3019 aí, estou à disposição. A palavra. Pastor, você me lembrou de uma coisa. As associações, elas estão nas comissões? Estão participando de alguma comissão? A qual associação? A Casa de Davi? Não, a de bairro mesmo. Não, as associações de bairro, elas não fazem parte, né, de nenhum conselho. Deveria não faz parte fazer. Do conselho, não? Alguns, os que eu estou, não. Por exemplo, da criança, de segurança alimentar, do Conselho de Assistência Social, de saúde, também estou no Fundep, que é da educação. Nesses, eles deveriam se inscrever, porque senão não pode ter o repasse na 3019, se eles não tiverem inscrito em algum conselho. Obrigada. Mas, vereadora, só pegando um gancho. Parabéns, viu, vereador? Pastor Juliano, eu gosto muito do trabalho dele, acompanho de perto, ele é ótimo. Mas essas associações, elas são convidadas, não são, pastor? É aberto todo ano para... É aberto todo ano. É falta da pessoa. Sociedade civil mas é falta aberto. de querer participar. Nós vamos ter as conferências esse ano, então as conferências é um espaço onde a gente divulga os conselhos e todas, não precisa ser o presidente do bairro, ele pode indicar alguém como usuário do serviço e esse usuário participar do conselho, e não precisa nem participar do conselho, ele pode mandar documentação para a casa do conselho e se inscrever para poder receber, porque você vai passar um recurso e ele não está inscrito em um conselho, é um requisito da 1319 que ele esteja. Só... mais uma vez, parabenizar, já te falei da sua coragem, o amor que você tem pelas pessoas, sobretudo aqueles que mais precisam. O que me indigna algumas vezes, vereadora Maria Cecília, é quando algumas pessoas são colocadas em determinados locais e elas politizam e as coisas que têm que ser tomada ação
sobre uma parte de misericórdia, de empatia, de amor pelas pessoas. Então, essa é a minha posição enquanto agente político. Eu repudio veementemente quando alguém, em determinadas funções políticas, tendem a usar a política para prejudicar aquilo que está dando certo. Então, o meu papel, e eu creio de todos os senhores e senhoras vereadoras, essa casa, ela não vai se furtar nisso disso. Eu até disse que as associações, elas não têm nem tempo para isso. Gastar força e energia para isso é muito ruim para quem começou um projeto como aqui, tem outras associações, mas como a Casa de Davi, ter que tentar convencer pessoas que esse projeto é correto e está dando resultado. Se tivesse iniciando hoje, tudo bem, mas já são muitos anos. Então, assim, manifesto aqui a minha indignação enquanto agente político e não aceitarei de que uma ação tão importante e uma prestação de serviço tão importante para o município seja politizado por divergências políticas. A gente precisa amadurecer. Um amadurecimento da classe política se dá exatamente nisso. Você pode ter divergências ideológicas, você pode ter divergências em outros viés, mas você nunca pode usar a política para prejudicar, sobretudo, aqueles que mais precisam e necessitam. Obrigado, mais uma vez, parabéns, pastor Juliano e toda a sua equipe que aqui está. Conte comigo, conte com o meu trabalho, e eu tenho certeza de toda essa casa, que essa casa valoriza exatamente o que está sendo feito. Obrigado. Pastor, vou pedir desculpa porque encerrou o tempo, a gente dá continuidade, mas nós estamos de portas abertas para recebê-lo aqui, a qualquer momento. Ok. Eu agradeço aqui, obrigado, pastor Levi, né, e a todos os vereadores, e estou vendo a casa aí tomar seu protagonismo e continua assim, né, e por favor, vereadores, os partidos vão passar, mas as leis que vocês fizerem em benefício ao povo, elas vão ficar e vão garantir uma sociedade melhor. Que Deus abençoe a todos.